Boa noite a todos, então, que estão ao vivo aqui agora e queiram assistir posteriormente. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem muito esse mini curso, gente. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje é a nossa primeira aula da minissérie que eu desenvolvi, que se chama Psicanálise em Ação, tá? E o que é a psicanálise em ação? É pegar toda a bagagem psicanalítica freudiana que eu utilizo, a freudiana, pegar toda essa bagagem psicanalítica e tudo que vocês já viram em terapia, porque assim, tenho certeza que se vocês estão aqui, vocês já fizeram terapia alguma vez na vida, e às vezes durante muitos anos, tá? E começar a entender o porquê que isso ainda não foi colocado em prática, né? E se vocês estão aqui, existe algo, né? Vocês não estão aqui à toa, existe algo que vocês percebem que, apesar de eu já ter feito todo tipo de terapia, já fiz psicanálise, já passei com psicóloga, já fiz terapia holística, já fiz medicina, já fiz não sei o quê, e alguma coisa em mim ainda está me travando. Algo eu ainda não consigo realizar. Eu ainda não consigo botar em prática. E por quê? Se eu já fiz, sei lá, 12 anos de terapia e não vai. Se eu já sei os meus bloqueios, eu não preciso mais que ninguém fale. Claro que fazer terapia é sempre maravilhoso, eu faço toda semana. Mas eu não preciso mais que alguém fale, você tá passando por isso, porque aconteceu tal coisa na sua infância, porque não sei o quê. Vocês já sabem isso. Vocês estão aqui por quê? Porque vocês já sabem, de duas uma, né? Vocês já sabem, mas aí, talvez ainda não saibam o passo a passo do que eu preciso fazer agora para começar a agir, certo? Ou então vocês já sabem até o que precisam fazer, mas mesmo assim não conseguem colocar em ação. Não conseguem ir para o mundo. Fazer o que precisa ser feito. Por quê? Esse é o nosso ponto aqui hoje. É isso o que eu quero que vocês entendam. Aqui hoje não, né? Nessa minissérie, porque serão 4 encontros. Claro que não vai dar tempo de eu trazer todas as respostas aqui hoje, por isso que é tão importante que vocês compareçam nos 4 encontros, né? Então, de hoje, domingo, até quarta-feira, todas as noites, às 19h30, e os encontros serão gravados, mas estejam aqui presentes, porque ao vivo é sempre melhor e a gente consegue conversar, a gente consegue tirar dúvidas, tá? Então, vamos lá, eu vou colocar uma apresentaçãozinha aqui para vocês, que eu fiz, porque sou professora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um minutinho. Pronto. Agora sim. Agora sim. Gente, se alguém puder só me dizer através do chat se vocês estão vendo bem a imagem e estão me vendo pequenininha também, por gentileza, só para eu saber se está tudo certo aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, perfeito, maravilha, muito obrigada. Então vamos lá, vamos lá. A minha ideia então de fazer esse mini curso é porque eu vejo isso nas minhas clientes, eu vejo pessoas maravilhosas, né? Não só em clientes, em amigas também, né? Em familiares, pessoas maravilhosas que têm muito conhecimento de muita coisa e mesmo assim não conseguem agir, tá? E aí a nossa primeira aula é a aula Pulsão de Vida, a força que transforma desejo em ação. Porque você sabe o que precisa fazer, mas continua sem conseguir, tá? Então, quando nós vamos lá para o início, né, lá para as profundezas do que está acontecendo dentro de mim, que eu me saboto, que eu procrastino, que eu sei que o que precisa fazer, né, até vamos partir de uma coisa simples, tá? Que talvez nem seja o caso de vocês, mas uma coisa simples. Eu sei que amanhã eu tenho que acordar, levantar, que eu vou ter 1 hora antes de começar a trabalhar. Nessa 1 hora eu preciso, sei lá,
me alimentar, tomar banho, me arrumar e colocar roupa para lavar. E aí eu fico mais meia hora na cama, quando eu vejo me atrapalho toda, eu não consigo me alimentar bem, não consigo cuidar de mim. Então, tô dando um exemplo simples. O porquê que isso acontece? Normalmente a gente vai falar o quê? Ah, é falta de força de vontade. Quem já ouviu isso? Ah, não, mas você não tá tendo força de vontade suficiente. É preguiça. Será? Será que é só isso? Porque quando a gente pensa em algo que a gente deseja, a minha vontade agora, pegando bem filosoficamente, vontade, a minha vontade é muito grande de, por exemplo, sei lá, ir para a Índia. Quanto de dinheiro eu preciso para ir para a Índia? A minha vontade é gigante. Mas o que me trava de conseguir realizar essa vontade? E aí que está o ponto. Gente, o que trava, o que nos trava é algo que acontece internamente. É algo que acontece no nosso sistema psíquico. Não é simples assim, não é só preguiça, não é só falta de esforço, tá? Porém, aqui a gente vai trabalhar, isso vale para a minissérie toda, no sentido de que eu não vou esperar estar curada, porque isso não vai acontecer, quase nunca, para começar. Gente, não vai, não vai. Faço terapia desde criança. Não vai. Ah, tô curada? Muito melhor do que quando eu era criança, né? Já me curei muito. Tô 100%? Não, faço terapia toda semana. Porém, não dá. A gente fica esperando, né? O que eu vejo nas pessoas, o que elas mais me trazem, assim, por exemplo, mas eu não me sinto pronta. Ah, mas eu não me sinto ainda confiante para fazer isso. Não, mas ainda falta saber mais alguma coisa para colocar isso em ação. Não vai acontecer. Você vai estudar, vai fazer mais um monte de curso e você vai continuar se sentindo insegura enquanto você não fizer. É tipo dar aula. Tava falando isso com a cliente esses dias, acho que antes de ontem. Eu tava falando isso com ela. Ela, porque eu tenho dificuldade de falar em público. Gente, como que você perde o medo? Lógico, precisa ser olhado, às vezes tem alguns pontos, mas ela é uma pessoa que faz terapia, ela se cuida, né? Como que a gente perde o medo de falar em público? Falando em público. Falando em público. Hoje eu consigo, você me colocar para falar para 1.000 pessoas, eu falo para 1.000 pessoas sem problema nenhum. Lógico, dá um friozinho ali na barriga, poxa, 1.000 pessoas, mas dá para falar. Não é algo impeditivo, mas por quê? Porque em algum momento eu passei mal de ver 30 pessoas olhando para mim, mas eu fui lá e fiz. E você vai acostumando. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai perdendo esse medo. Então, a minha questão aqui é o quê? Gente, vamos com medo mesmo. Essa minissérie é isso. Se você tá assistindo e você, tipo, não quero com medo mesmo, não é para você. Aqui é o quê? A gente tomar consciência, e eu tô sendo muito sincera. Aqui é tomar consciência do que está acontecendo com você, né? Porque a consciência é a metade do caminho. Metade do caminho é nós termos consciência. Por quê? Aquilo que está no inconsciente, né? Como diria Jung, aquilo que está no inconsciente a gente continua repetindo. Aquilo que não vem para a luz da consciência continua sendo repetido. Então, primeiro a gente tem que ver, sim, a gente tem que entender o porquê que a gente faz isso, o porquê que a gente se sabota, o porquê que a gente procrastina. E depois a gente vai e faz, a gente vai para ação. Quando a gente faz terapia, gente, por que que a pessoa fala, foi muito bom, me ajudou, mas ainda assim eu não estou conseguindo? É 50%. 50% é a terapia. O papel do terapeuta não é fazer com que você mude a sua vida, porque esse papel é seu. O papel do terapeuta é o quê? Te mostrar o que está acontecendo, por que que você não está mudando. Te guiar nesse caminho. Os outros 50% é você andar, é você agir. Sei que dói, sei que é difícil, sei que a maioria não gosta de ouvir isso, mas estamos aí para sermos sinceras. Por quê? Porque em algum momento eu também passei por isso. Eu passei por isso.
E eu falava, gente, não é possível. Eu faço terapia e não tá acontecendo. Qual é o meu problema? Eu não estava agindo. Ainda tinha mecanismos dentro de mim que começam com esses que eu vou apresentar aqui para você hoje, e amanhã vai ter mais, que eu não vou conseguir dar conta de falar tudo hoje. Começam com esses mecanismos aqui, que eu vou apresentar, e terminam nos de amanhã, do porquê que a gente não sai disso, certo? Então vamos lá. Gente, não, era para ir. Era. Por que que ele não está seguindo esse slide? Ah, agora foi. Agora foi. Ah, agora aprendi. Só me fala, mudou aí para vocês? Que eu tô meio perdida aqui nesse trem de slide ainda, gente. Só me fala se mudou aí para vocês. Vocês estão vendo mesmo que eu? Ou existe alguma área da sua vida em que você sabe exatamente o que deveria fazer, mas continua sem conseguir agir? Mudou. Então tá bom, gente. Obrigada. Eu ainda prefiro uma lousa e uma sala de aula, mas tudo certo, a gente vai se adaptando. Bom, aí que tá. Existe alguma área da sua vida em que você sabe exatamente o que você deveria fazer, mas continua sem conseguir agir? O porquê que isso acontece mesmo depois de tanto conhecimento? Mesmo depois de saber quais são os seus problemas? É isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Né? Aquilo que eu já falei, a resposta não está na preguiça, não está na falta de disciplina, não está na falta de motivação. Qual que é a resposta disso? Um conflito interno, tá? O problema que não te deixa agir é porque dentro de você está existindo um conflito interno. É como se eu quisesse ir, de nenhum lado meu quisesse isso, o outro lado quisesse isso, e aí eu fico, tipo, parada. O que eu faço? Estagnei por conta de um conflito interno. É isso que não te deixa agir, é isso que você vai descobrir aqui hoje. Que conflito interno é esse? Começar é algo difícil, criar novos hábitos é sair do automático. Exatamente, exatamente. É o mais difícil. É o mais difícil. Criar novos hábitos não é fácil. Você fazer um dia, outro, tudo bem. Mas fazer com que isso seja um hábito de vida, com que o nosso cérebro faça isso de forma normal, de forma com que ele não fique, tipo, que você não fique brigando com isso é muito difícil, gente. Vamos ser sinceras. Sabe aquela história, né? Deve ter gente aqui que consegue isso. Eu ainda estou no processo. Mas sabe aquela história de ir para academia 7 dias da semana? Não é fácil. Mas é aquilo, a gente precisa escolher nossos difíceis, não é mesmo? E aí que tá, que conflito é esse? Que conflito acontece aqui dentro de nós que nos impede de ir para a vida, de agir? Uma coisa que se chama pulsão. E dentro da gente, eu vou explicar o que é pulsão, mas dentro da gente existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. Nossa, pulsão de morte, palavra forte. Pois é. Pois é. Existem essas duas forças dentro da gente brigando, né? Então, são as energias psíquicas que regem a nossa vida. Né? Nossa vida, todo o nosso sistema psíquico, ele é regido por essas duas forças, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Né? Então, para que a gente entenda que conflito é esse, trazer luz para que isso saia ali do inconsciente, para que isso pare de tomar o rumo da nossa vida, a gente precisa o quê? Voltar a Freud. Voltemos à psicanálise, né? Voltemos, retornemos a Freud, como diria Lacan. Gente, seguinte, antes vou explicar o que é pulsão. Né? Pulsão, o que é pulsão? Pulsão foi assim, é o seguinte, quando Freud, vou tentar resumir, mas quando Freud começou lá a descobrir que ele não tinha desenvolvido a psicanálise em si ainda, mas ele começou a entender que existiam forças
né? Existiam forças psíquicas que regiam o nosso sistema, tá? Ele chegou na pulsão, que era como se fosse um instinto, né? Tanto que tem um problema de tradução aí, eu não gosto do termo instinct, né? Do alemão, quando a gente lê o livro bilíngue, tá? Então, tem uns problemas aí de tradução e tudo mais. E a questão é, qual que é a diferença de instinto e pulsão? Né? Instinto é do animal, tá? Tanto que vocês vão ver que algumas traduções trazem instinto, instinto de vida, instinto de morte, tem algumas traduções que eu particularmente não gosto, que trazem isso. Por que que eu não gosto? Porque Freud mesmo vai falar que o instinto, ele é do animal. Por quê? Porque o animal, ele sente aquela vontade, aquele desejo, aquele instinto, e ele não consegue controlar. A pulsão, ela é controlável. Essa é a diferença entre o instinto animal e a pulsão do ser humano. Mas só para elucidar aqui, né, para deixar mais claro, a pulsão é como se fosse um instinto, só que é o nosso. O nosso instinto, o instinto do ser humano, né? E são os desejos, tá? Pulsão, ele é muito semelhante, não é o mesmo que desejo, mas ele é muito semelhante ao nosso desejo, aquilo que levanta a gente todos os dias da cama, tá? Aquilo que a gente deseja. E aí ele percebeu que a nossa vida, ela era regida por isso, por uma pulsão de vida. Até então, gente, isso a gente está falando de 1890, tá? Até antes, assim, mas mais ou menos 1890. 1900, Freud publica sua principal obra, que é a Interpretação dos Sonhos, tá? E aí, em 1920, ele vai descobrir a pulsão de morte. Ele vai, na verdade, em 1919, ele descobre a pulsão de morte, publica a obra Além do Princípio do Prazer, que fala sobre a pulsão de morte. Ou seja, ele passou em torno de 30 anos acreditando que existia apenas pulsão de vida, tá? Ou seja, só para retomar, o que é pulsão de vida? Eu sei que é denso isso, eu vou tentar passar em, tipo, 50 minutos para vocês, 1 hora no máximo, coisa que eu levei anos para entender. Então, qualquer coisa, a gente manda que é pergunta, tipo, Isa, não tô entendendo. Não, tá dando para acompanhar. Vai me falando, tá? Então, ele demorou 30 anos, mais ou menos, para descobrir que o nosso sistema, que nós não éramos regidos apenas pela pulsão de vida, que existia algo anterior à pulsão de vida. E aí, o que é a pulsão de vida? É esse desejo, é esse instinto que gera mais vida, tá? Então, é algo que sempre a gente vai pensar assim, ó, que traz mais prazer, que traz mais vida, que é uma pulsão que ele traz conservação de vida. Então, por exemplo, assim, medo, vamos pensar em um medo de pular de paraquedas. Quem está agindo aí? Uma pulsão de vida. Porque a pulsão de vida, ela também age no formato de conservar a nossa vida. É tudo aquilo que faz com que a gente deseje e a gente tente se conservar. Tipo, eu não quero morrer. Isso é pulsão de vida, tá? Então, o medo de altura, lógico, tudo isso, né? Tô trazendo aqui, mas claro que cada pessoa é um caso. Então, medo de altura, medos assim que você fala, meu Deus, parece que eu vou morrer, e aí você entra naquele estado de conservação, tudo isso é pulsão de vida, é a sua pulsão de vida agindo dentro de você, tá? Desejo de ter filho, de ter uma família, de viajar, de crescer no trabalho, de expandir, de prosperar, tudo isso é pulsão de vida. Essa energia que Freud vai chamar de energia libidinal, libido. Vocês já devem ter ouvido aquilo, tudo para Freud é sexo. Vocês já ouviram isso, né? Me diz aqui quem já ouviu e se alguém não ouviu isso. Gente, não, as pessoas entendem Freud de um jeito muito errôneo, tá? Quando Freud fala sobre libido, libido é energia de vida,
tá? Não é só a energia sexual, é aquilo que a gente quer para nossa vida, aquilo que a gente quer conquistar. Tanto que eu tenho uma professora, né, que eu falo muito dela, a Alessandra Tavares, e ela tem uma ferramenta que ela mesma desenvolveu, né? Ela vem das bases psicanalíticas também, ela é psicóloga também, e depois ela foi para outras áreas. E ela desenvolveu uma ferramenta que é um mapa da calibração incrível. E uma das coisas que ela faz para ver se a pessoa tem força de realização na vida dela é isso. Ela calibra qual é a energia de libido da pessoa. Mas não está relacionado a sexo, está relacionado ao quê? Está relacionado à força de vida dela, à potência de realização, tá? Não sabia. Marília, tem isso, falam isso do Freud, falam isso dele, e isso é muito errado, gente, muito errado. As pessoas tendem a, a não entender muito bem a teoria dele, não. Tem que estudar a fundo. Bom, então, a pulsão de vida. Então, Freud percebeu que existe dentro de nós uma força que busca esse crescimento, né? Uma energia psíquica que quer amar, criar, construir, prosperar, aprender e evoluir. Essa é a pulsão de vida. Ela nos empurra para a expansão, para a realização e para nos tornarmos o que podemos ser. Toda vez que você sonha, gente, né, que você deseja, que você imagina uma vida melhor para você, é a pulsão de vida se manifestando, tá? Todo mundo tem pulsão de vida, todo mundo. Porém, em alguns momentos da nossa vida, essa pulsão de vida pode estar baixa, tá? E aí a gente pode pensar assim, tá, mas se existe uma força dentro de mim querendo crescer, querendo prosperar, querendo manifestar tudo isso, se todo mundo tem essa força, por que eu continuo repetindo as mesmas histórias? Por que isso acontece? Porque existe uma outra força que é a pulsão de morte. Que Freud descobriu ela só em 1919 e publicou em 1920, tá? E aí que tá a chave de virada. A sua está baixa, Marília, da maioria das pessoas está, viu? A maioria das pessoas está. E assim, é real, é real. Quando ela tá baixa, a gente não consegue realizar mesmo, tá? Isso vale para outros tipos de desejo mesmo, nesse sentido de libidinal também, tá? Mas assim, eu vejo muito mais, até se a gente for ver as obras mais culturais do Freud, eu vejo muito nesse aspecto de realizações culturais, sociais, tá? Então, a da maioria das pessoas está. E aí que tá, sabe por quê? Por conta da pulsão de morte, né? E aí tá uma virada de chave, gente, que ele traz no além do princípio do prazer. Que virada de chave é essa? Por que a pulsão de vida não acaba sendo mais forte que a pulsão de morte dentro da gente? Porque a pulsão de vida, ele descobre que a pulsão de vida trabalha para a pulsão de morte. Entende? Então, a pulsão de morte, ela é muito mais forte, ela é muito mais inconsciente. Tanto que tem uma coisa que a minha orientadora na faculdade falava muito, ela escreveu um artigo sobre isso, inclusive, e eu acho assim fantástico, porque ela me corrigiu. Eu lembro que na primeira aula que eu tive com ela, e eu falei subconsciente, né? Em quantos lugares vocês não vêm falando, o subconsciente, livros com título subconsciente, subconsciente, né? A gente escuta muito mais, e digam aqui se eu tô errada, a gente escuta muito mais subconsciente do que o próprio inconsciente. E aí ela falou, não, comigo você não vai mais falar subconsciente, é inconsciente. Ela me deu uma aula disso. Por quê? Isso há, nossa, muitos anos atrás. Por quê? Gente, o nosso sistema psíquico, ele é dividido em três instâncias psíquicas.
Quer dizer, depois, lá em 1925, vão ter mais instâncias, né? Outras coisas, uma delas a gente vai falar disso amanhã, tá? No início, lá em 1900, Freud dividiu o sistema psíquico entre consciente, pré-consciente e inconsciente. E o inconsciente, ele é muito maior, ele é muito mais forte do que o nosso consciente. E quando você chama o inconsciente de o subconsciente parece que é algo inferior, é algo menor, até pela logística da palavra mesmo, tá? E aí ela falou: não, quem manda no nosso sistema psíquico é o inconsciente. Por isso que tá errado falar subconsciente. Muitas pessoas falam, mas tecnicamente, academicamente, não tá correto. Não está correto. Por quê? Porque quem manda na gente é o inconsciente. E a pulsão de morte, ela é totalmente do nosso inconsciente, tá? A pulsão de vida, não que ela não esteja no inconsciente também, mas ela é muito mais do consciente, ou seja, quem rege o nosso sistema psíquico é o inconsciente. Se a pulsão que domina o inconsciente é a pulsão de morte, quem domina o nosso sistema psíquico? O inconsciente, o inconsciente. O inconsciente também, quem domina o nosso sistema psíquico? O inconsciente, ou seja, a pulsão de morte domina a gente. Ela trabalha, a pulsão de vida trabalha para a pulsão de morte, tá? Significa que não tem solução? Tem solução, sim, com certeza. Por isso que a gente está aqui hoje, tá? E aí, o que é a pulsão de morte? A pulsão de morte, nada mais é, né? Ela não está ligada a essa questão da morte física. Um pouquinho. Mas assim, o mais importante da pulsão de morte é a repetição. A pulsão de morte nada mais é do que uma força de repetição dentro de nós, tá? Isso é a pulsão de morte, né? Então, ó, quando ouvem pulsão de morte, muitas pessoas pensam em morte física, né? Porém, Freud, ele observou algo diferente. Existe uma tendência psíquica a repetirmos. Isso é pulsão de morte. Tá? Mesmo quando a repetição causa sofrimento. E aí eu não vou conseguir entrar nisso, infelizmente, mas aí tem um aspecto muito importante que é o quê? Por que a gente repete se isso causa sofrimento? Porque sentimos prazer em sofrimento também. A gente também sente prazer nisso. Então, um aspecto dentro da gente, isso a gente vai trabalhar amanhã, tá? Que aí eu vou me aprofundar nisso, mas um aspecto dentro da gente gosta de se auto-sabotar, gosta de se fazer de vítima, gosta, sabe? Existe sabe assim, tá ruim, mas tá bom? Vamos ser sinceros, quem nunca passou aqui por isso? Sabe? Aquela coisa tipo, ai, por que aconteceu isso comigo? Que não sei o quê. Eu já passei várias vezes. Eu já passei várias vezes, várias vezes. Chocada, gostamos de repetir, Senhor. Pois é, Senhor. Chocada. Opa, pera. Passei aqui sem querer. Não, isso, voltemos. Pois é, a gente gosta de repetir. É chocante o quanto gostamos de repetir. Gente, só assim pra vocês entenderem como isso é profundo. Freud, para quem não sabe, ele era médico, né? Ele era médico, ele era estudioso de várias coisas, mas ele era a formação, né, primária dele, assim, a mais importante, é porque ele era médico. E sabe como ele chega nisso aqui? Só para vocês verem como esse negócio da repetição é profunda mesmo. Ele chega nisso aqui estudando protozoários. Protozoários. Nossa, daria para dar um curso aqui de 6 meses só disso aqui. Ele estudou protozoários e ele percebeu que nos protozoários existia uma tendência a repetir. Existia essa tendência à repetição, tá? Uma tendência à repetição que levava esses protozoários para quê? Gente, a gente está falando de ameba, tá? Protozoários são amebas, sabe? Microscópico. E eles repetiam, mas eles voltavam para quê? Para o estado inorgânico, ou seja, para a morte. É como se eles mesmos se atacassem, tipo, umas coisas assim. E aí, Freud percebeu que a gente era assim também. E que existe desejo.
nessa repetição, existe prazer em repetir, mesmo quando isso significa algo ruim para a gente, né? Infelizmente, tá? Então, existe essa tendência psíquica a repetir, mesmo quando a repetição causa sofrimento. Repetir relacionamentos, repetir fracassos, repetir escolhas, repetir comportamentos, repetir dores, repetir autossabotagens, repetir procrastinações, tá? Então a gente tende a repetir. Algo que talvez vocês já devam ter escutado, que aí é uma fala um pouco mais que se trata das questões cerebrais mesmo, né? E eu vejo mais falando disso do que da pulsão de morte, né? Mas que nada mais é do que pulsão de morte também, que é a questão, nosso cérebro repete, vocês já devem ter escutado isso, nosso cérebro repete por quê? Porque ele tende a economizar energia, ele vive em modo sobrevivência. Então, ele não dá tempo de você pensar se você quer uma coisa ou outra. É muito rápido, ele leva para você não precisar ficar pensando em modo econômico de energia. Né? Já ouviram isso? Isso daqui vem daí, tá? Que modo econômico é esse? É muito mais profundo do que o modo econômico de energia. É muito mais profundo. É um desejo de voltar a um estado anterior. Que estado anterior? Estado anterior à vida. Significa que meu corpo quer morrer? Sim, sim. Mas é por isso que existe a pulsão de vida e é por isso que eu falei que ela trabalha para a pulsão de morte. Por quê? Seria muito fácil, né? Eu vou, tiro minha vida e acabou. Não, ele quer morrer do jeito dele, da forma mais natural possível. É por isso que a gente tem pulsão de vida. É por isso que a gente tem pulsão de vida. Gente, eu tô falando de forma muito breve aqui. Vocês estão entendendo? Tá dando para acompanhar? Me diz se tá dando para acompanhar. Porém, a questão é, a pulsão de morte não quer necessariamente destruir você, ela quer manter você no conhecido. O que pode ser muito pior, gente. Por quê? Porque quando a gente se vê em um estado de sobrevivência em relação à nossa própria vida, né? Quando, digamos que a pulsão de morte colocasse a gente em um estado de sobrevivência, a gente ia lutar por isso. Né? Vamos pensar se a gente tivesse aqui, todos nós que estamos aqui juntos hoje, se a gente tivesse numa situação assim, ou eu crio um projeto, eu não consigo colocar ele no mundo. E aí, do nada, eu perco meu emprego e não sei o quê, e agora, eu tenho, além de mim, eu tenho uma filha para sustentar. E sou só eu e ela, ninguém me ajuda. O que você vai fazer? Você vai dar as caras e vai fazer esse trem dar certo. Isso é pulsão de vida. Isso é pulsão de vida, tá? Então, percebe que me manter, me manter no conhecido é muito pior do que tirar todas as minhas chances e eu ter que, às vezes, nessa energia da raiva, porque a energia da raiva ela também é importante, ela também é construtiva, nessa energia da raiva, tipo assim, cara, ou eu faço isso, ou eu e minha filha vamos passar fome. É muito pior. Por quê? Porque o estado conhecido, ele é aquela merda quentinha. Tá ruim, mas tá bom. E é aí que você não consegue sair disso. Quando eu estou em estado de provação, ou eu faço isso, ou algo vai acontecer para mim e para minha família, você vai e você faz. Porque aí a sua função de vida, por medo de acontecer algo com você, ela vai e ela vai falar: tá, vamos lá. Agora eu vou fazer esse trem dar certo. Agora, quando a pulsão de morte está ali, fazendo com que você fique nesse lugar quentinho, desconfortável, mas quentinho, você não sai. Você não sabe que essa pulsão de vida tá tipo, tá bom, né? Ela tá viva, ninguém vai passar fome, tá tudo certo. Claro que aqui eu tô usando metáforas, tá? Então percebe como é muito pior? Parece horrível falar isso, mas é muito pior. O novo gasta mais energia. Chego a ter sonolência quando tento criar um hábito novo. Exatamente, gasta mais energia. Muito mais. Muito mais. É muito fácil estar é, nesse estado conhecido, né? Fazer coisas ali no automático, fazer essas repetições. Bom, vamos lá. Como a repetição aparece na nossa vida? Como que a gente observa essas repetições?
nessas seguintes frases. Ah, segunda-feira eu começo. Agora não é o momento. Quando eu estiver pronta, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais confiança. Gente, me conta, quantas dessas frases você já usou? Seja sincera. Eu já usei todas. Todas, 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 todas. E às vezes eu tenho que tomar cuidado. Principalmente segunda-feira eu começo. A tal da academia. Ah, segunda-feira eu começo. Essa até hoje, olha, até hoje é assim. Quem nunca, né? Todas. Pois é, gente, todas. Todas. Essa é a repetição. Essa é a pulsão de vida estando mais forte, mais alta do que a própria pulsão de morte. Agora, um exercício rápido para vocês. Peguem os cadernos de vocês. Ah, primeiro, dúvidas até aqui? Deu para entender o que é a pulsão de vida e o que é a pulsão de morte? Vocês conseguiram entender o que é esse conflito interno? Por que que a gente não consegue? Porque, resumindo, por que que você não consegue agir? Porque existe uma força muito que toma, gente, toma conta da nossa vida. Uma força que toma conta dos protozoários, imagina da gente. Percebe agora? Que não é brincadeira, não é facinho assim. Que bom que tá dando para entender. Qualquer coisa, mandem as dúvidas. Eita, eita, que tá mudando aqui o negócio. Ai, senhor. Então vamos lá, exercício rápido. Eu vou dar exatamente. Ah, gente, um minutinho dá, né? Um minutinho. Um minutinho para vocês fazerem esse exercício, tá? Ó, são 8h17, vou dar até 8h18, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o que eu tenho repetido nos últimos anos, as coisas que mais vêm que você lembra agora, tá? Pode ser um medo, um comportamento, um relacionamento, uma desculpa, uma dor, qualquer coisa, o que vier na mente de vocês. Um minutinho, escrevam, por favor. 8h18. Conseguiram escrever alguma coisa? Deu para lembraram de alguma coisa? Precisa de mais tempo? Como tá aí? Não lembrou de nada? Se não lembrar de nada, tem explicação para isso também. Me contem. Posso continuar?
Sair do CLT para o meu próprio negócio. Estou nisso há 6 anos, na pulsão de morte. Pois é, gente. Exatamente, agora está identificado. Você já conhecia a pulsão de morte? Me conte. Gente, pois é. Só que aí a gente acha que a gente é covarde, que a gente não tem coragem, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Só que a gente não sabe, né? Não, não é passar pano pra gente também, não. É aquilo, vai com medo mesmo. Mas a gente não sabe que existe essa força muito maior que toma conta da gente, tá? Não conhecia. Pois é, que bom, que bom. Significa que estamos trazendo luz aqui para muita coisa, né? Bom, vamos continuar o exercício. Tem uma segunda parte agora. Agora, perceba, olhando para aquilo que você escreveu, perceba e circule. Quais desses padrões que você escreveu você consegue perceber hoje que estão te impedindo de realizar coisas que você deseja em sua vida? Bom, você já até falou, né? Isso já é o padrão que está te impedindo de realizar aí, né, esse sonho de migrar para o seu próprio negócio. Não saber dizer não, continuar aceitando tudo, e de todos somente para agradar e me destruir emocionalmente. Nossa, que profundo isso. Aí eu te pergunto, você consegue perceber o que ou todos desses aí que você mandou tá te impedindo de talvez realizar algo muito importante na sua vida? Gente, dói, né? Mas é aquilo, vamos focar aqui. Vai doer? Vai doer olhar para isso. Vai ser fácil. Porém, porém, apesar de não ser fácil, é aquilo que a gente precisa. A gente está trazendo luz aqui. A gente está trazendo luz do porquê, tendo autocompaixão com a gente e sem passar a mão na cabeça. Que aqui o objetivo não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas também é ter autocompaixão. É saber que não é algo simples. Que existe uma força ali, gente, muito profunda, que toma conta do nosso sistema psíquico. Criar novos hábitos está tenso. Sim, não é fácil, não é fácil. E isso a gente vai falar sobre os novos hábitos. Eu vou falar na nossa terceira aula. Na nossa terceira aula. A terceira aula ela já começa a ser um pouquinho menos psicanalítica. Hoje vai ser muito, né? Já está sendo muito, vocês viram. Amanhã vai ser um pouquinho menos. A terceira aula, bem menos. Aí a gente já vai para um outro aspecto aqui, a gente já vai para um aspecto da solução, tá? Vamos continuar. Então, a gente percebeu que vocês sabem o que vocês querem, né? Porém, vocês estão repetindo, vocês estão tendo um padrão de repetição, né? E o problema é que dentro de vocês existem essas duas forças, tá? Que uma quer expansão e quer expansão, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje quer alguma coisa. Seja ser independente emocionalmente, seja, quero conquistar um bem material novo, quero sair do CLT, quero mudar de emprego, quero conseguir um emprego, quero sei lá o que for. Todo mundo que está aqui hoje quer uma coisa. Se vocês querem, uma parte de você quer expansão. Porém, outra parte de você quer repetição. Uma parte de você quer vida. A outra quer segurança. Né? Por que segurança? Porque aí eu fico na merda quentinha, né? Tá ruim, mas tá bom. Uma parte de você quer crescer, quer ir para a vida, quer crescimento, a outra quer continuar no conhecido. Né? E aí você vive esse conflito de eu quero mudar, mas não consigo. Porque uma parte de você realmente quer mudar. E a outra tá lutando para que tudo permaneça igual.
Vocês têm noção do quanto isso é cansativo energeticamente? Chega uma hora que a cabeça tá assim, ó. E às vezes, isso é tão consciente que às vezes você nem percebe. Tipo, né, vou dar um exemplo de vocês, gente. Licença, né? Tanto que não estou falando nomes aqui, mas eu quero sair do CLT. Quero, mas não consigo. Pensa isso dentro de você o tempo todo. O tempo todo. Pensa o quanto isso é cansativo. É exaustivo. E aí vocês não têm energia também para fazer o que precisa ser feito. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão aqui, que vão assistir isso hoje, e vocês já podem me dizer aqui se faz sentido isso para vocês ou não. Vocês vivem exaustos. Vocês vivem cansados. Não tem energia para nada. Ai, quando eu poderia fazer alguma coisa, eu faço o quê? Eu deito e durmo, porque eu tô cansada. Tô mentindo? Que eu já passei por isso, eu sei. Exatamente, exaustas. Pois é. Pois é. É assim que funciona, infelizmente. Nem dormir consegue porque sente culpada. Nossa, aí você pegou num ponto maravilhoso. E ainda por cima, quando a gente pega para descansar, a gente tá tão exausto, mas se sente culpado de descansar. Porque eu podia estar fazendo alguma coisa para conseguir aquilo que eu quero. Gente, isso paralisa qualquer pessoa. E não, mais uma vez, não estou passando a mão na cabeça de ninguém aqui. Meu objetivo não é esse. Não é esse. Que acolhimento vai para terapia. Aqui é outro rolê. Mas, assim, isso é exaustivo. Exaustivo. Bom, e aí a gente vai para o preço da repetição. Que aí é onde eu entro no vamos com medo mesmo, gente. Porque sei que vocês estão cansadas, né? Sei que isso é exaustivo, que é cansativo, mas né, o quanto da sua vida já foi consumido por esse padrão, inclusive a sua energia. Né? E aí eu pergunto para vocês, quantos sonhos vocês já deixaram de viver por conta de repetição, por conta, né, das coisas que vocês mandaram, das coisas que vocês escreveram, das coisas que vocês circularam? Quantas oportunidades vocês perderam? Porque essa pulsão de morte estava mais alta que essa pulsão de vida. Quantos anos da vida vocês sentem que perderam? Putz, se eu tivesse começado 5 anos atrás, mas não começou. Bora começar agora. Nunca é tarde. Quantas versões suas nunca nasceram? Né? Talvez, né, aquela minha versão empreendedora, aquela minha versão que coloca limite, que não quer mais agradar ninguém, só quer agradar a mim mesmo, porque quando eu tô bem comigo mesma, quem realmente me ama vai continuar perto de mim. Essa é a realidade, né? Então, gente, o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é a repetição inconsciente. A gente literalmente vive no automático. A gente só tá ali. E aí eu pergunto, quanto tempo mais vocês aguentam permanecer nisso? E não tô falando que a vida de vocês seja ruim, não é isso. Mas se pode estar melhor, quanto tempo mais? Até quando eu vou adiar? Infelizmente, o tempo está passando. Somos novas ainda. Sempre dá tempo, nunca é tarde. Mas até quando eu vou continuar adiando? Enquanto você repete, você não cria, você não cresce e você não vive plenamente. E daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Essa é a realidade. Por isso, eu vou repetir mais uma vez que essa é a nossa frase. Vai com medo mesmo. Por fim, a grande verdade aqui, você não está, então, sem força para mudar. Você só está usando toda a sua força para permanecer igual. E a gente só não sabia disso. Agora a gente sabe, agora a gente vê. Ou seja, até, até a nossa última aula, vocês já vão ter tido 50% de todo esse caminho aqui, de todo esse rolê. E ainda vão saber o passo a passo para mudar, para começar essas mudanças.
Então, assim, eu já vou dar esses 50% do caminho, os outros 50% é de vocês. Eu quero todo mundo mudando aqui. Porque a realidade é que quando a gente cresce, quando a gente expande, a gente leva outras pessoas com a gente, se elas tiverem afim, e essas pessoas se expandindo, eu cresço também. E eu quero produção de vida, eu quero expandir, eu quero crescer. Bom, deixa eu ver aqui. Triste, pois é. Mas dá para mudar, bora. Estamos aqui para isso. Esse é nosso objetivo. E aí, gente, olha, 8h30 em ponto, que lindo! Eu acho que eu nunca fui tão exata assim, né? Lógico, vai passar uns minutinhos, mas a gente também começou uns minutinhos depois, então tá tudo certo. E aí, eu convido vocês para o nosso encontro de amanhã, tá? Por quê? O que a gente vai fazer aqui amanhã, nesse mesmo horário, às 19h30? Também prometo que eu não vou deixar passar muito, porque eu sei que todo mundo aqui tem coisa para fazer, tá cansado do dia, né? Tem que dormir. Então, eu vou tentar fazer esse mesmo padrão de hoje, certo? Eu deixo o convite para vocês para a gente vir, porque hoje a gente entendeu esse conflito, né? Existe um conflito ali entre vida, né, pulsão de vida e pulsão de morte. Porém, existe algo que está ainda mais embaixo, que é invisível. Não é só a pulsão de vida e a pulsão de morte que está te impedindo, né? Agora a gente vai olhar para quê? O que mantém a pulsão de morte mais forte que a pulsão de vida? Amanhã a gente vai ver o porquê a pulsão de vida, ela perde a sua força, ela continua sendo silenciada pela pulsão de morte. A gente vai entender o porquê a sua pulsão de morte, que foi o que vocês me trouxeram aqui hoje, tá tão mais forte do que essa pulsão de vida, né? Então a gente vai ver quem é essa voz que sustenta a repetição. Quem é essa voz que diz que você não consegue? Quem é essa voz que faz você desistir antes mesmo de tentar? Quem que tá fazendo, e é dentro de você, quem que tá fazendo essa pulsão de morte estar tão forte dentro de você? Amanhã vocês vão descobrir isso, tá? Então amanhã vamos falar sobre as duas, não é uma coisa só, são duas figuras invisíveis que alimentam essa repetição. Porque enquanto essas duas forças comandarem a sua vida, a pulsão de vida continuará existindo, mas não terá espaço para transformar em ação, tá? Então, fica aqui o convite. Venham amanhã. Eu espero por vocês. Quero saber, deu para entender? Não deu? Me contem o que vocês acharam da aula de hoje também. Quero ouvir de vocês. E é isso. Ansiosa para amanhã. Gente, vocês gostaram? Eu acho que eu nunca fiz assim minisséries tão. Deixa eu parar aqui de gravar. Tão psicanalíticas.